As pessoas elas simplesmente acham que tráfego é botar dinheiro, voltar dinheiro. Só que elas não entendem as métricas que tem que ser analisado para fazer com que aquele dinheiro que você está colocando volte mais dinheiro. Cadu, para quem ainda não te conhece, são poucos, tenho certeza. Quem é Cadu Neiva no mercado digital? Cadu Neiva tem a Tráfego SA, a gente é uma agência de tráfego onde a gente presta serviço para grandes players do mercado e faz com que eles faturem muito através de estratégias de tráfego pago. Muito bom. Você já esteve aqui no canal, já falou com a Hotmart muitas vezes, a gente já compartilhou muitas suas estratégias. Hoje a gente vai usar e abusar do seu conhecimento para a gente trazer estudos de casos reais e ver como que você agiria. Mas antes de começar, vamos aproveitar seu maior conhecimento. Fala de forma bastante resumida, quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo no tráfego pago? Não analisarem métricas, as pessoas elas simplesmente acham que tráfego é botar dinheiro, voltar dinheiro. Só que elas não entendem as métricas que tem que ser analisado para fazer com que aquele dinheiro que você está colocando volte mais dinheiro. Erro número 1. Erro número 2. Você focar muito em achar que investir mais vai fazer você faturar mais. Investir mais não significa faturar mais. Você não está escalando, você está aumentando o investimento. Então, tem que entender a diferença das coisas. E o último erro, que é o mais grotesco de todos que a gente considera aqui, é a pessoa que não tem o entendimento do que está sendo feito no tráfego dela. A pessoa que fecha o olho, até mesmo para tráfego. Tá o Cadu Neiva fazendo o tráfego do meu lançamento com a Tráfego SA. Mesmo assim, você tem que ter entendimento daquilo que está sendo feito. A empresa que está prestando serviço ou o gestor que está prestando serviço tem que lhe explicar aquilo que está sendo realizado. A gente tem a premissa de quem não sabe explicar o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Muito bom. Vou explorar um pouquinho o erro 1 para te falar. Quando a gente fala de métrica, a gente vai falar sempre das mesmas métricas para qualquer campanha de tráfego pago ou vai depender do objetivo do cliente? Quais são as métricas que o cliente deve olhar? Cada objetivo tem uma métrica diferente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente quer entender se um criativo ele tá bom ou não, você não vai olhar só o custo de venda desse criativo. Você tem que olhar o índice de taxa de clique no link desse criativo. Por quê? Às vezes esse criativo ele pode estar com um custo baixo de venda, mas às vezes a culpa não é do criativo. A culpa é do público, que é muito bom e faz qualquer criativo vender, porque aquele criativo está com índice de clique muito baixo. Então o que é que você tem que olhar? Você tem que entender as suas métricas da sua campanha. Exemplo, eu sei que a média geral da minha quantidade de clique é 1%. E esse criativo está com 6%, mas ele está dando custo de venda baixo. Então, para dentro desse conjunto, eu posso trazer um criativo melhor para me dar um custo de venda melhor. Então, cada caso é um caso. Criativo, a gente olha taxa de clique no link. Público, a gente olha custo de venda, certo? Que isso é muito importante. E página, a gente olha taxa de carregamento e de conversão de página para o checkout. Porque a gente sabe que quando chega no checkout da Hotmart é convertido. Aí tá... Então vamos lá, vamos para o estudo de caso. Vou te trazer uma situação e você me conta como é que você agiria. Nós vamos extrapolar a fronteira do tráfego pago, tá? Como você é mestre aí do mercado digital, tenho certeza que você vai se virar bem. A situação é a seguinte: seu produto se torna viral e tem um pico massivo de demanda. Situação show, todo mundo quer. Só que você realmente atua com uma turma que tem um número máximo de alunos. Você não está disposto. Como é que você faz? Se você trabalha com uma turma máxima de quantidade de alunos, você tem que entender o que é que está limitando você a pegar mais alunos. Se é tempo do expert, se é produtividade da equipe, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar o que é que te limita e multiplicar essa coisa que te limita. Se eu estou fechando a turma, porque eu tenho que fechar, o que é que eu faria? Eu, Cadu, fecharia a turma, ok? Eu tenho uma quantidade de 100 vagas, fiz 100 vagas, vendo. Só que eu pensaria em outro produto que não teria tempo, que não somaria, não tiraria nada da minha estrutura, não tomaria meu tempo para estar produzindo aquilo, uma coisa que eu tenho debaixo do braço para vender para aquela audiência. Por quê? Aquela audiência ela quer comprar de você, o seu produto viralizou. Então, mesmo que não seja aquele produto, você pode vender outra coisa para ela. E tem uma pegada que é bem legal. No futuro, quando você abrir aquela turma nova do produto principal lá que viralizou, essas pessoas que compraram o outro produto podem ser os primeiros clientes a comprarem esse outro produto. Então, tem essa questão. Eu posso fazer um produto para a pessoa sentir o gostinho como eu sou bom
depois eu vendo o produto principal. Eu faria isso. Sucesso. Dica do Cadu, viu, gente? Não vai deixar o cliente embora, não. Segura o cliente aí, que o custo de aquisição não tá barato, não, hein? Tá. Boa. Cadu, a gente tem uma brincadeira aqui que é o sorte ou revés. Uma situação boa, uma situação ruim. Já vou começar com o revés, né? Já que você gosta de desafio. Vai. Vou começar com o revés. Então, vamos lá. Uma estratégia de anúncio que você esperava que fosse eficaz não alcança nem de longe os resultados desejados. Como é que você começa a virar o jogo? O que você faz primeiro? Primeira coisa, se a estratégia de anúncio não converteu o que a gente esperava, a gente vai fazer 2 análises rápidas, certo? O criativo, ele está sendo assistido pela audiência. Como é que a gente olha isso? A gente olha a taxa de visualização do criativo. Se a maioria das pessoas que estão sendo alcançadas pelos criativos chegam a 25%, as pessoas estão vendo o criativo, só que ele não converte. Então, eu tenho que mudar a copy do criativo. Se as pessoas não estão chegando a ver o criativo, significa que aquele criativo ele não chama a atenção. Eu tenho que mudar o início para fazer com que a minha audiência fique mais chamando a atenção. Então, é o primeiro passo para você reverter aquela situação de uma campanha que não está convertendo. Você tem que olhar o problema, que geralmente é o criativo. Boa. Vou fazer uma pergunta que está fora do roteiro. Para muita gente, se não vendeu, o problema é do gestor de tráfego, ou o problema é do copy, ou o problema é do design. Pergunta que não quer calar. Campanha boa de tráfego, vende produto ruim ou não vende? Não vende. A gente brinca o seguinte, que a gente sabe fazer tráfego, não é milagre. Então, a verdade é o seguinte, você tem que ter um bom produto, você tem que ver os KPIs dos seus produtos. Para quem não sabe, KPI é como se fosse controle de qualidade do seu produto. Você tem que olhar o que é que o seu produto tem de qualidade, tem de vantagem competitiva para fazer com que ele seja consumido pelo mercado. Porque não vai ter estratégia de venda, não vai ter criativo bom, copy boa, tráfego bom, que vai fazer produto ruim faturar muito. Vai vender 2, 3 e ainda vai ter reembolso. Então, produto ruim nunca vai vender muito. É um conselho que a gente dá. É melhor você focar em desenvolver um bom produto para depois estruturar uma estratégia de marketing mais agressiva. Boa. Olha só, muita gente que está começando no mercado digital fica, às vezes, assustado com tanto de conhecimento. Meu Deus, eu tenho que saber tudo, né? Às vezes a pessoa demora a conseguir ter equipe, a contratar uma agência para ajudar e tudo mais. Qual que você acha que é o conhecimento básico? Se a pessoa tiver que escolher, não, para lançar um produto eu preciso saber disso. Talvez você vai falar tráfego pago, hein? Vou fazer minha aposta aí. Mas vamos ver, qual que você acha que é o conhecimento básico? Para começar a aprender no mercado digital, vou começar por aqui. Cara, eu não vou falar tráfego pago porque tem um ponto que é muito importante sobre isso aí. Não é que você tem que entender a estratégia de tráfego, não é que você tem que entender do tráfego pago, você tem que entender uma estratégia básica de venda. Qual a estratégia de venda que eu vou usar? Se eu vou usar uma estratégia de lançamento, eu tenho que entender a estrutura básica da estratégia de lançamento, que contempla várias coisas: copy, tráfego, e-mail, criativo, para lá. E se eu for entender, se eu for fazer um perpétuo, tem página de vendas, copy, anúncio, tráfego. Você não precisa se aprofundar, mais uma vez, você não precisa se aprofundar e ser o conhecedor geral de tudo. Mas você tem que entender o começo, o meio e o fim dessa estratégia, porque senão você vai ficar perdido. Você não vai saber o que começou, o que terminou, se tá ruim, se tá bom, se tá no começo, se tá no fim, se tá no meio. É um erro de muitas pessoas, que tipo assim, a gente vê isso muito no mercado. Eu comecei a fazer um lançamento do meio pro fim, eu parei porque não tava dando e agora eu vou fazer o perpétuo. Então, isso trava a pessoa. A pessoa mudou da estratégia de venda. Cara, começou um lançamento? Termina o lançamento. Começa o perpétuo? Termina o ciclo de perpétuo. Não vai, eu tenho que entender sobre tráfego. Não, você tem que entender a visão geral sobre aquilo que você está fazendo. Sucesso. Então vamos falar de sorte. Agora eu vou te dar uma situação bem boa para ficar fácil. Vai. Olha só, um dos maiores afiliados do mercado expressa interesse em promover o seu produto. Como é que você aproveita essa oportunidade rapidamente e estabelece uma parceria estratégica com ele? Primeira coisa que a gente faz, quando o afiliado é um afiliado muito bom, que ele tem um histórico de venda, e ponto, analise o histórico de vendas dos afiliados. É importante você analisar o histórico de venda. Ele é um afiliado que ele vende constantemente ou ele tem picos de vendas? Você tem que analisar. Ponto. Primeiro ponto. Você é um cara que consegue fazer um pico de venda para você, então você encaixa ele em uma estratégia sua de pico de venda, um lançamento, uma reabertura, uma promoção. Se ele é um cara que tem uma venda contínua, você encaixa ele dentro de um produto que você faz um perpétuo,
ou até mesmo dentro de uma captura de leads, que tem afiliados que nos ajudam na captura de leads também. Então você também encaixa isso dentro do seu business. Por quê? O que você não pode, a gente brinca. No Piauí a gente tem um ditado, né? Cavalo selado não passa 2 vezes. Então se você tem uma oportunidade de negócio muito boa ali à sua disposição, encaixa ela, mas olha estrategicamente como é que você vai usar aquele cara. Ele é bom de pico de venda, então eu tenho que encaixar ele no lançamento. Se ele tem umas vendas contínuas, eu vou encaixar ele dentro de uma estrutura de perpétuo. Sucesso. Não é porque a oportunidade é boa que ela vai funcionar de qualquer jeito. Exato. Sucesso, muito bom. Conta pra mim, qual foi o produto mais diferente que você já vendeu? Cara, eu já vendi um bocado. Espera aí. Mais diferente? Cara, a gente tem um produto que a gente ensina as pessoas a fazer cocô. Na verdade é zoeira, né? Eu e essa expert, a gente brinca que a gente ensina... A gente vai fazer muita merda junto. Mas por quê? Porque ela tem um produto que ensina as pessoas a liberar o intestino, de não ter prisão de ventre e tudo. É muito estranho, mas é muito necessário e vende pra caramba o produto, porque é necessário. Então, é aquelas coisas. Às vezes produtos estranhos são muito bons e são necessários pro mercado e também vendem muito, entendeu? Então... Total. Agora eu vou te dar um produto diferente pra você vender. Só que ele não é tão necessário assim, então o desafio vai ser maior. Eu tenho aqui um abridor de garrafa em forma de capivara. Então eu quero que você transforme o simples ato de abrir uma garrafa, que você pode usar qualquer coisa, em um momento divertido. Como é que você vai vender? Vamos lá. Eu faria um criativo do pessoal no meio do mato, certo? Abrindo uma cerveja. E eles iam procurar um abridor. E do nada ia aparecer um abridor capivara. E eu ia parar o criativo ali. Parava, cortava, tipo assim. Às vezes é necessário uma capivara aparecer para você abrir sua cerveja. Então, conheça o abridor capivara. Tá vendo, gente? Quem vende bem, vende qualquer coisa, viu? É mais ou menos desse lado. Olha só, agora nós vamos pro desafio dos nichos. Vou te dar um nicho aí meio bizarro, meio diferentão, e você me conta que tipo de produto que você acha que funcionaria bem nesse nicho e como é que você iria aí traçar uma estratégia de venda. Quero lançar um produto de contabilidade para artista de rua. Contabilidade para artista de rua. Primeiro eu mostraria para o artista de rua a necessidade dele ter uma contabilidade dentro do projeto dele, dentro do que ele faz e as possibilidades que, se ele tivesse uma contabilidade em dia, ele teria, como desde financiamento, programas de crédito do governo e por aí vai. Depois eu criaria uma masterclass só falando das oportunidades que o artista de rua tem quando está com a empresa em dia. Aí eu ia gerar demanda, ia gerar necessidade do produto e eu venderia um produto de contabilidade para artistas de rua. Muito bom. Traçou a estratégia toda. Olha só, quem cuida de tráfego pago tem que ser bom e otimizar o tempo, né? O usuário só pega os 5 primeiros segundos do anúncio, o anúncio tem que converter em 30 segundos. Vou te dar mais, vou te dar 60 segundos. Pode olhar para aquela câmera ali se você quiser. E agora eu quero que você me conte em 1 minuto qual foi a maior lição que você aprendeu sobre marketing digital e vendas online. Marketing digital e vendas online não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Você tem que entender que no meio do caminho você vai ter teste, erro, você vai errar muitas vezes, mas você vai ganhar muito dinheiro nas vezes que você for acertar, porque é muito lucrativo o nosso negócio. Então a gente tem que entender que não é um game que você faz, joga uma vez e vai ganhar. Não, você vai fazer o jogo até dar certo. É o nosso mantra e eu recomendo que todos entendam isso. Você tá no digital, você vai fazer até dar certo, você vai dar certo. Boa. Para encerrar, Cadu, para fazer dar certo, né? Para fazer até dar certo, tem que ter disciplina. Tem. Né? A gente sabe que o mercado digital não é fácil, né? Primeiro mito aí que a gente precisa derrubar, não é fácil. Muita gente vai querer te desestimular no meio do caminho. Como é que faz para ter disciplina com aquele compromisso que você assumiu, com aquele desejo ali que você traçou? Eu brinco o seguinte, eu acho muito engraçado porque meu pai ainda hoje tem dificuldade para explicar o que é que eu faço. Ele diz o seguinte, o que é que o Cadu faz? Não tem uns anúncios, não tem quando você abre um vídeo no YouTube? Meu pai diz assim, pois é, aparece aqueles anúncios lá antes do vídeo, é tudo ele que bota. Na cabeça dele, todos os anúncios do YouTube sou eu que boto.
Então, é engraçado quando meu pai diz isso. Era pra você estar cheio do dinheiro, Pô, ué. é mais, né? Mas Que tá bom. isso? Mas o que é que acontece? A gente vai ter muita dificuldade e muitas vezes a gente vai ter principalmente o boicote interno. De eu não sou bom, eu não sei o que é que eu tô fazendo. O que é que eu sempre oriento? Você tá em grupos. Você participar de lugares onde tem pessoas que respiram a mesma coisa que você, vivem a mesma coisa que você, que trabalham a mesma coisa que você. Por exemplo, a gente está dentro de um evento aqui que as pessoas falam a mesma língua. O próprio Fire é incrível, porque as pessoas falam a mesma língua, a mesma comunicação. Eu não me acho estranho no Fire. Eu tô na minha tribo. Então isso é muito bom. Então, eu procuro lugares, ambientes, grupos de pessoas que estão fazendo o mesmo jogo que eu estou. Porque aí, as minhas dificuldades, eu vou ter pessoas lá que já superaram, pessoas que estão passando por outras dificuldades que eu consigo ajudar. E aí, isso é o grande lance. Porque aí você vê que você não é tão ruim, que você tem pessoas que você pode ajudar e tem pessoas que você vai ter que pedir ajuda. E essas pessoas vão estar lá para te ajudar. É simples assim.